Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu aqui de novo, né? Apareci assumida. Passei aí algumas semanas, né? Sem gravar conteúdo para vocês. Tá com umas 2 semanas mais ou menos que eu peguei uma gripezinha, então ainda tô me recuperando. Mas foi bom esse tempo porque aí eu comecei a pensar em novos conteúdos para vocês, né? E aí eu me lembrei que eu tinha prometido para vocês um conteúdo sobre 5 erros que eu cometi aqui no meu AP, né? Na época que eu estava montando ele para poder vir morar, né? E aí eu enumerei os 5 principais erros que eu cometi aqui na hora de fazer, coisas que eu fiz e eu não faria novamente, porque me arrependi, tá certo? E aí eu fiz esse vídeo com o intuito de ajudar você, se você está pensando em montar uma casa nova, um apartamento, né? Com essas dicas que eu vou dar aí para ajudar vocês não fazerem, não cometerem os mesmos erros que eu cometi aqui, tá certo? Então, assim, tem mais erros, né? Mas aí eu numerei os 5 principais, assim, que eu me arrependi amargamente de ter feito, tá bom? Então, vamos aí para o primeiro erro que eu cometi aqui nesse AP. Bora lá, vem comigo. Primeiro erro, né, que eu cometi aqui nesse apartamento foi a colocação desse piso. Esse piso, ele é um porcelanato branco polido. Na época, eu não entendia muito sobre essas coisas, né? Então, eu fui pela estética, vi, achei bonito, sempre gostei de cores claras. Então, aí escolhi o branco. Me arrependi amargamente. Primeiro, por ser branco, qualquer coisinha suja, né? Então, cai um fiozinho de cabelo, você vê logo. Eu não varri, né? Pra vocês verem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, onde o meu dedo tá apontando. Tem ali uma sujeirinha, né? Que eu não varri o piso, pra vocês verem. E daqui eu já enxergo aquela sujeira, né? Vou aproximar pra vocês verem. Tá vendo só? Então, de longe, você já vê, principalmente quando é fio de cabelo, né? Aí você vê bem. Então, me arrependi muito. Outra coisa, por ser polido, né? Ele é espelhado. Então, qualquer manchinha que tiver, você vê logo. Então, ó, tá vendo aqui? As manchas que ele fica. Pode passar o pano que for, mas quando você começa a andar no piso, ele começa a manchar e fica a marca de tudo, do seu pé, do que você passar, fica assim, ó, totalmente manchado. E por ele ser brilhoso assim, espelhado, você vê, né? Se ele fosse fosco, talvez a gente não conseguisse ver bem, mas por ele ser espelhado, né? Você vê que ele tá refletindo a minha lâmpada. Então, você vê todas as manchas, todas as marcas no piso. Então, meu erro aqui foi esse. Eu deveria ter colocado um piso, né? Com uma cor mais neutra, assim, puxando pro bege, pro cinza, né? Que não aparentaria tanta sujeira. E acetinado. Ao invés de polido, ser acetinado, que aí ele não teria esse brilho. E ele não ia mostrar essas manchas, né, no piso. Então, esse foi um erro que eu cometi, né, que agora que eu tô reformando minha casa, já é certo não colocar mais porcelanato polido, não coloquem. Se vocês estiverem fazendo uma obra pensando em colocar, eu sei que é lindo, maravilhoso, eu amo, acho belíssimo, mas não vai valer o esforço que você sempre vai ter que ter esse trabalho de estar limpando. Aqui ele só fica bonito quando eu lavo. Se você só passar um paninho com água ou com, sei lá, desinfetante, ele vai ficar manchado. Não tem para onde correr.
Aqui ele só fica bonito quando eu lavo com água e detergente, e mesmo assim só no primeiro dia, porque no dia seguinte essas manchinhas já voltam. Por quê? Isso aqui é gordura do corpo, dos pés. A minha cozinha, né, por ser estilo americano, ela é aberta assim. Então tudo que eu cozinho ali, a gordura que fica aqui, ela também vem para esse piso. Por isso que ele fica assim com esse aspecto de engordurado, né? E aí por ser branco e polido, ele mostra. Então esse foi o primeiro erro que eu cometi aqui. E quando eu for comprar piso agora para minha casa, não vai ser mais nessa cor nem polido. Vai ser acetinado, né? Que ele é meio foscozinho, assim, ele não tem esse brilho. Então essa é a dica que eu dou para vocês não cometerem esse erro. Piso polido fica muito lindo se for para a parede. Se você quiser colocar na sua cozinha, nas paredes, no seu banheiro, fica belíssimo. Mas para o chão, eu não indico. Vocês viram aí, gente, como eu errei feio no piso aqui desse apartamento? Então, assim, na minha próxima casa, né, eu já não vou mais colocar esse tipo de piso, porque não foi viável para mim, embora seja muito bonito, né? Eu acho o piso polido coisa mais linda do mundo, mas ele exige muito da sua capacidade de limpeza, né? Se você é como eu, que não pode ver uma manchinha, um ciscozinho no piso que já quer limpar, então você vai viver só para limpar o piso, né? Então, eu agora não vou mais estar colocando piso polido, né? Vou dar preferência para piso acetinado, fosco, mas esses com brilho, não, tá? Agora vamos para o segundo erro que eu cometi aqui. Segundo erro que eu cometi aqui nesse apartamento, quando eu mandei fazer esses armários, né, que foram feitos sobre medida, vocês podem ver que em cima eu pedi para que fosse até o teto, né? Por quê? Para não acumular sujeira, né? Então em cima eu acertei, mas embaixo eu não fiz isso. Vocês podem ver, né, embaixo que ele não vai até o chão, não vai. Então o que é que acontece? Acumula bastante sujeira lá embaixo. Então, como aqui a minha cozinha, ela é bem estreitinha, né? Dá para vocês verem. Eu tenho muita dificuldade aqui para estar me agachando com a vassoura, para estar varrendo por baixo, passando pano, para esfregar com a vassoura quando eu lavo a cozinha. Então, esse foi um dos erros que eu cometi aqui, né? Que se eu tiver uma outra oportunidade de fazer, eu faria diferente, né? Eu faria ele até o chão, certo? Faria uma base embaixo de cimento, o armário em cima dessa base e colocaria uma soleira nele todo, de canto a canto, para que me possibilitasse lavar a cozinha sem molhar, né, a madeira, para não danificar, porque aqui, se vocês verem, nesse aqui eu fiz, mas foi feito de madeira. Então, o que é que acontece? Sempre quando eu lavo, bate água ali. Então, ali já está fofado, né? Que madeira não pode receber água. Então, ali ficou tudo fofado, porque não tem como eu lavar a cozinha aqui e não bater água ali, né? Então, eu teria que ter colocado ali uma soleira, né? Uma pedra, para que quando eu lavasse a cozinha não molhasse ali e não danificasse, né? Então, esse também foi um erro que eu cometi, que eu digo a vocês, se vocês estiverem hoje fazendo, né, montando a casinha de vocês, o apartamento, essa é a dica que eu dou. Vai fazer os armários da cozinha planejado, faz até embaixo tudo, né? Em cima também, que vai evitar de acumular sujeira, tá? E põe uma soleira, porque aí você pode lavar sua cozinha com tranquilidade, sem se preocupar da água bater nos seus armários e acabar, né, fofando ou mofando a sua madeira. Então, esse foi o segundo erro que eu cometi aqui nesse apartamento, que na minha casa eu vou fazer diferente. Então, pessoal, esse segundo erro aí, né, que eu cometi,
é o que me impossibilita, às vezes, de ter uma limpeza melhor, né? Porque eu tenho pouco espaço aqui, então acumula muita sujeira ali embaixo, né? Aí eu tenho aquele problema de ter que estar me abaixando para estar passando a vassoura, o pano ali por debaixo, né? Então eu deveria ter feito ele todo até o final, né? E ter feito aquela barreira, né? Com a pedra, para eu conseguir lavar a minha cozinha tranquilamente sem ter que molhar a madeira, né? Então, a mesma coisa que o que eu fiz em cima, eu deveria ter feito embaixo, né? Para não acumular sujeira. Então, se você estiver pensando também em fazer, né, o seu móvel planejado, pensem nisso, que isso é uma ótima dica para vocês, tá? Agora vamos para o próximo erro. Então, gente, o terceiro erro que eu cometi aqui nesse apartamento foi com esse varal de teto, né? Porque assim, como vocês veem, aqui eu não tenho área de serviço, né? Então é só esse janelão aqui na minha cozinha, que eu teria a opção de montar aqui um varal de chão, que é o que eu já tenho também, ou colocar um varal de teto. Só que qual é o problema desse varal? É que na época, quando eu coloquei, eu não prestei atenção que tinham outros modelos melhores. Então esse aqui, vocês podem até ver que ele já tá meio caído assim, né? Por conta do peso das roupas. Mas o maior problema dele é porque eu não alcanço. Existem uns varais que você tem como prender ele em cima, mas ele tem um mecanismo que esse varal desce através de uma cordinha. Você pendura a sua roupa, depois você puxa a cordinha, o varal sobe e você consegue prender ele. E na época eu não sabia desse varal. Então eu coloquei esse aqui, que eu não alcanço, fica super alto. Então eu sempre tenho que precisar estar usando um banquinho, uma cadeira, para me dar um apoio, para eu conseguir subir e estender minhas roupas ali. Então a dica que eu dou é para vocês não comprarem desse e comprar desse que eu tô falando. Se eu encontrar, eu vou deixar a foto aqui para vocês desse modelo. E ele é bem fácil de usar, então você consegue descer ele, pendurar suas roupas e depois você consegue subir ele novamente. Então esse sim é o varal ideal para você estender roupa em apartamento, ou então aqueles de chão, mas o de chão também ocupa muito espaço, né? Então eu ainda prefiro esses de teto, mas com esse mecanismo que eu falei para vocês. Então esse aqui foi um dos erros também que eu cometi aqui nesse apartamento, que se eu tivesse de morar em outro apartamento agora, eu colocaria esse varal diferente, não colocaria esse. Então, esse erro aí, gente, do varal, eu confesso pra vocês que por eu ser leiga, né, eu nunca morei em apartamento, né? Então eu pensava, meu Deus, como é que as roupas vão enxugar, sendo que eu não tenho área de serviço? Então, primeiro, eu comprei, né, o varal de chão, né, que é aquele que você abre ele e monta no chão. Só que aqui é muito pouco espaço, então imagina você ter que ficar com um varal aberto no meio da sua sala para enxugar roupa, porque você não tem uma área de serviço. Então é uma das partes chatas que eu acho de morar em apartamento que não tem área de serviço, né? Então foi quando eu pensei de colocar esse varal de teto. Só que qual foi o meu erro? Eu coloquei um varal de teto que ele não me impossibilita alcançar, né, para estar estendendo as roupas. Então eu sempre preciso de um banco, de uma cadeira para estar subindo, tanto para colocar como depois que seca para tirar. Então tem varal que você consegue, né, colocar ele lá, ele tem esse mecanismo, né, da manivela, que ele sobe, né? Você pode descer ele, coloca suas roupinhas, depois com a manivela ele sobe, tipo um elevadorzinho, sabe? E aí você sobe suas roupas, né, sem precisar de um apoio, né, de um auxílio de uma cadeira. Então, se você vai colocar aí um varal de teto desses, né, então pense nisso e coloca com esse mecanismo que vai te ajudar muito, tá bom? Então, pessoal, o quarto erro que eu cometi aqui, né, nesse apartamento, foi na escolha das cores dos meus planejados, né? Como vocês estão vendo, aqui o meu painel
ele era todo branco. E o armário da minha cozinha também branco. Mas, na verdade, eu não escolhi branco. Isso foi um erro da pessoa que fez, junto com meu esposo, né? Eles se atrapalharam lá. Pensaram que eu tinha escolhido o branco, fizeram o branco. E aí, quando eu vi, já estava muito em cima, não dava para refazer. E acabou ficando branco. Eu tinha escolhido um marfinzinho mais claro, né? Porque o branco, como todo mundo sabe, ele tem a tendência de, com o tempo, amarelar, né? Por mais que você tenha muito cuidado. O meu aqui, graças a Deus, ainda não amarelou, porque eu uso muito produto para limpar ele. Eu uso Cif, eu uso sapólio, uso muita coisa para tentar manter ele o mais branquinho possível. Mas se você é uma pessoa que você não quer gastar esse tempo, né? E tá sempre se preocupando com a limpeza, eu não indico você escolher a cor branca, principalmente para a cozinha, que é um lugar que tem muita gordura dos alimentos, né? Que a gente cozinha todos os dias, e aquela gordura vai impregnando na cor branca e vai ficando amarelado, certo? Tanto é que, ó, até a minha batedeira aqui, essa aqui é branca, tá vendo? Que eu comprei na época, o bol dela já tá todo amarelado, né? Então, assim, o ruim do branco é esse, né? É sujeira que mostra muito e com o tempo vai amarelando. Então, eu não indico vocês a fazer branco, a não ser que vocês realmente queiram muito, muito fazer. Mas, assim, eu não indico, certo? Tanto que os meus elétricos também, eu comprei tudo nessa cor assim, inox, já por conta disso, porque na casa da minha mãe, os elétricos também eram brancos e com o tempo iam amarelando. Aí minha mãe se abusava, mandava pintar de outra cor, né? Eu sei que o branco é lindo, eu acho lindo. Mas assim, eu não indico. Não indico porque vai ter esse problema, né? Dele absorver muita sujeira, ficar amarelado e nunca mais ele volta a ser aquele tonzinho branquinho, né? A não ser que você pinte, né? Novamente. Então, assim, eu acho que dá muito trabalho para limpar e eu não recomendaria e eu não faria novamente. Quer dizer, eu não fiz, né? Mas na minha casa não vai ter nenhum armário branco, por esse motivo. Então, gente, essa questão, né, dos móveis planejados, eu sempre quis fazer porque eu acho bem mais bonito, né, você fazer do jeito que você quer, com a cor que você quer, do tamanho que você quer. Embora eu sei que tem pessoas que já gostam de comprar já ele pronto, né? Você vai na loja, né, lá tem vários modelos, você já escolhe aquele modelo e compra. Por aqui ser apartamento, ele tinha que ser planejado, porque eu tinha muito pouco espaço na cozinha. Então tinha que ser sob medida para ter o encaixe certinho da minha geladeira, da pia, do fogão, da minha máquina de lavar. Então por isso que eu fiz planejado, né? E aí houve esse erro, né, na cor, que se você tá pensando em colocar branco, né, não coloque por esses motivos que eu falei aí, né? Mas a não ser que você goste muito, você coloca, né? Mas de uma próxima vez eu já quero colocar uma cor mais escura, tipo um marfim, né? Um cinza, né? Mas assim, branco, jamais. Então, gente, aqui, tá vendo? Essa aqui é a minha sanca aqui da sala, tá? Eu acho lindo, tá bom? Fiz porque acho muito bonito, acho que dá um charme, fica bem legal. E qual que foi o meu erro aqui, né? De ter feito ela assim, muito profunda, né? Então isso me impossibilita muito de fazer a limpeza, ali acumula muita sujeira, casa de aranha, né? Então o trabalho que eu tenho de sempre estar subindo aqui, né? Tem que vir com um aspirador de pó pesado para estar colocando ali por dentro para puxar a sujeira, né? Então assim, eu não faria mais assim, tá? Tem uma outra forma, né? Que eu pesquisei e vou fazer na minha casa, né? Um outro jeito, mais slim, né? Uma coisa assim, que vai continuar sendo bonito, tá certo? Mas vai me ajudar mais nessa questão
da limpeza. Aí eu vou estar deixando a foto para vocês verem, né? Como é que eu quero fazer na minha próxima casa, tá certo? Mas continuo achando bonito, né? Eu tenho LEDs lá dentro. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu desligando aqui essa luz principal e ligando aqui o meu LED, ó, viram? Eu tenho LED, né? Que também é outra coisa ruim, porque sempre quando ele queima, né? Por estar lá dentro, embutido, a gente também tem esse trabalho de ter que estar, né? Colocando a mão ali por dentro para tentar tirar, para trocar, né? Que é um espaço muito pequeno também para estar colocando as mãos. Então, eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Do jeitinho que tá aí na foto, que eu tô colocando aí para vocês. Né? Então, se você pensa em fazer, vocês pesquisem direitinho, né? Qual o melhor tipo de sanca, o que vai ajudar vocês aí, né? Uma coisa bonita, mas que seja prático para você tá limpando, né? Então, esse foi o meu 5º erro que eu cometi aqui no AP. Bom, essa questão da sanca, né? Eu sempre achei muito bonito, né? Sempre achei não, eu acho lindo, né? Perfeito, eu acho que dá um charme, né? Na sua sala, no seu quarto, né? Deixa aquele ambiente bonito, aconchegante, né? Tanto que vou fazer ele na minha casa nova, só que vai ser desse jeitinho que eu mostrei aí pra vocês, né? Não vai ser mais essa sanca tão profunda, né? Que impossibilita de você limpar, né? E aí vocês viram que eu coloquei o LED lá por dentro, então quando ele queima também tem essa complicação de ter que botar a mão lá dentro para tentar tirar e trocar o LED, né? Então eu repensei isso, né? E tem essa opção de fazer ele assim, né? Mais slim, sem essa cava tão profunda, né? Com, né, só a tirinha, né, de LED por fora, dando aquele charme com os spots, né? Então, eu vou fazer agora dessa forma, né? Se você também tá pensando em fazer, então vocês avaliem isso, né? Eu acho que a gente tem que pesar os prós e os contras, né? Então, pra mim, teve mais contra. Então, na minha próxima casa, eu não vou estar fazendo mais dessa forma. Então, gente, esses foram os 5 erros que eu cometi aqui, né? Que eu classifiquei os principais, tá bom? Teve mais, mas eu não achei interessante falar, achei que esses eram os principais. E eu espero que tenha ajudado você, né? Se você tá pensando, né? Em reformar sua casa, ou você vai comprar uma casa, vai comprar um AP, né? E você vai começar a montar. Então, é muito bom, né? A gente ter essas dicas que eu não tive na minha época, né? Não tive assessoria, a gente não contratou arquiteto, né? Porque na época não tinha, né? O faz-me rir, né? Que a gente sabe que é tudo muito caro, né? Então eu não tive apoio de ninguém, né? Que me desse uma orientação de o que fazer, como fazer, o que é melhor, o que não é, né? Então, hoje em dia também, se você pesquisar aí no YouTube, você vai achar vários vídeos de muitos arquitetos dando dicas maravilhosas, né? Do que você fazer, né, na sua casa para não cometer esses erros. Então, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, aquele seu comentário que eu amo ler, tá? Compartilhe esse vídeo, né, com o maior número de pessoas que vocês queiram, né? Alguém que também esteja fazendo, né? Montando seu AP, sua casinha. E agradeço por você ter assistido até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado por tudo. Fique com Deus e tchau, tchau.